Oi pessoal, eu sou a professora Nelise e hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Bora pra aula? Bom, o final da Primeira Guerra Mundial, ele não significou a paz completa nos países europeus, né? Muito pelo contrário, alguns países, especialmente Alemanha, Itália e Japão, saíram aí da Primeira Guerra Mundial totalmente insatisfeitas com o resultado. A Alemanha, porque ela foi basicamente humilhada por meio do Tratado de Versalhes, considerada a grande culpada pela guerra. A Itália, porque mesmo tendo mudado de lado, né, indo para o lado dos países vencedores, não recebe os territórios, nem as recompensas que ela tinha esperado. E o Japão também não sai satisfeito porque se sente traído por não ter conseguido os territórios, não ter conseguido se expandir como ele tinha esperado. Essas frustrações fizeram com que o sentimento nacionalista, revanchista ficasse cada vez mais forte entre esses três países. É por isso que esses três países vão se unir e vão criar uma aliança chamada de Eixo Roma-Berlim-Tóquio, né? Essa aliança muito militar e estrategista vai ser uma das responsáveis pelo início da Segunda Guerra. Essa política militar expansionista fica cada vez mais forte durante a década de 30. Lá no Oriente, né, o Japão, ele vai acabar invadindo a região da Manchúria, na China, e depois, durante a guerra, vai invadir praticamente todo o país. A Itália começa a sua expansão no norte da África, na Etiópia, e aos poucos esses dois países vão se colocando militarmente. Do outro lado, a gente tem também a Alemanha, que começa uma política expansionista muito forte. Quando Hitler sobe ao poder, ele praticamente ignora todas as ideias do Tratado de Versalhes, começa a investir no exército, né, no movimento bélico, e vem com a sua política expansionista de forma muito forte. A primeira expansão de destaque é a invasão da Áustria, né? A anexação da Áustria, chamada de Anschluss, em 1938. Essa anexação é feita basicamente quase sem violência, né? Foi ali um comum acordo, uma conciliação entre essas duas regiões, e é a partir daí que Hitler se sente confortável para expandir o seu território ao longo da Europa. É interessante perceber que mesmo pouco tempo depois da Primeira Guerra e mesmo com a criação da Liga das Nações, né, esse órgão acabou deixando de lado e ignorando essa expansão do eixo, que se mostrava cada vez mais forte, né? A França e a Inglaterra, que eram os países que tinham vencido a Primeira Guerra, vão também deixar de lado, ignorar essa expansão da Alemanha por meio de uma política que a gente chama de política de apaziguamento. Era a ideia da França e da Inglaterra deixarem de lado, né, apaziguar mesmo essas invasões, evitando assim um novo conflito, né? Esses países estavam se reerguendo ainda do pós-guerra, e também pensando num outro lado, num lado mais estratégico e político, que se o nazismo se expandisse, ele evitaria o comunismo, evitaria o socialismo que estava crescendo lá no leste europeu. Então essa política de apaziguamento nesse momento foi ideal para a França e para a Inglaterra, mas ao mesmo tempo faz com que a Alemanha vá se expandindo e dominando cada vez mais territórios. Nesse contexto, Hitler vai se aproveitar para anexar uma região da Tchecoslováquia. Essa região que, sem ser consultada, acabou sofrendo essa invasão por meio de um acordo entre a França, a Inglaterra e a Alemanha. Esse acordo de Munique, essa conferência de Munique, assinada em 1938, dava direito à Alemanha a anexar a região da Tchecoslováquia sem qualquer consulta do próprio país. Em troca, a Alemanha acabava aí com as suas exigências com relação a essa expansão. A ideia aqui, por meio da conferência, era de que a Alemanha parasse a sua expansão aí. Caso ela expandisse, dominasse outro território, a ameaça era de que a França e a Inglaterra iriam declarar guerra à Alemanha. Dentro desse contexto de tentativa de expansão da Alemanha, acontece um acordo totalmente inusitado e que nenhum dos
blocos ali dos movimentos esperava. É o chamado Pacto Nazi-Soviético ou o Pacto de Não Agressão. A Alemanha nazista, então, faz uma aliança com a União Soviética Socialista de Stalin para que ambos os países não invadam um ao outro, né? Então, a ideia, na verdade, por trás, né, existia ali uma cláusula secreta que esses dois países invadiriam juntos a Polônia. Para quem não se lembra, a Polônia era uma região da Alemanha e que depois foi dividida, foi separada da Alemanha com o final da Primeira Guerra. Então, a ideia de Hitler era invadir um lado da Polônia e a União Soviética invadisse outra e os dois juntos basicamente se protegessem. Não era a ideia de Hitler ser invadido pela União Soviética, nem o contrário. Essa é uma época de várias charges, de muitas caricaturas, de sátiras que a imprensa coloca, até mesmo a imprensa brasileira, pensando nessas disputas de territórios, nessas ideias desses grandes líderes, né? Então, tem uma charge que ilustra muito o Pacto de Não Agressão. É uma charge onde a gente vê o Hitler e o Stalin vestidos como se eles estivessem indo para um casamento. Então o Hitler está vestido de noivo e o Stalin com um vestido de noiva. Os dois estão juntos ali, a gente tem os símbolos, a suástica, a gente tem o símbolo do comunismo nesse momento e não se fala nada, né? Se deixa ali bem claro que é um casamento entre as duas grandes potências. E o que é importante pensar também que são duas ideologias que são totalmente opostas, mas que fazem esse suposto casamento aí, que é basicamente o Pacto de Não Agressão, o Pacto Nazi-Soviético. E é a partir daí que a gente vai ter o início da Segunda Guerra. Então, em 1º de setembro de 1939, Hitler, então, leva suas tropas, invade a Polônia, do outro lado, Stalin também, e nesse momento é declarada a guerra à Alemanha pela França e pela Inglaterra. Como Hitler não retira suas tropas, né, não se reporta a partir dessa declaração, a guerra se inicia.